E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de vermos o assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? Na nossa aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre as ligações sigma e as ligações π. E essa aula de hoje é continuação do que foi visto na aula passada, no vídeo anterior. Caso você não tenha visto, eu vou deixar colocado aqui nos cards para você ir lá assistir. Desse modo, começaremos falando sobre as ligações sigma. De acordo com a teoria do octeto, as ligações elas ocorrem para que os átomos possam atingir a estabilidade eletrônica, geralmente ficando com 8 elétrons na última camada, ou na camada de valência, que é a mesma coisa. Por isso, os orbitais participantes são do tipo S e do tipo P. No exemplo dado no vídeo anterior do hidrogênio, a ligação sigma ela ocorreu entre os orbitais do tipo S de ambos os átomos, de hidrogênio e hidrogênio. Porém, existem outras possibilidades, como a ligação sigma do tipo sp e a ligação sigma do tipo pp, além da ligação sigma do tipo ss, que a gente já tinha visto, que foi o caso do hidrogênio. E o que seria essa ligação sigma do tipo sp? Essa ligação ela ocorre entre um átomo que apresenta um orbital s incompleto e outro que apresenta pelo menos um orbital p incompleto, que é um semi-preenchido. Daí vamos ver como exemplo a molécula do fluoreto de hidrogênio, que é o HF. Na distribuição eletrônica desses átomos temos o hidrogênio, que tem número atômico 1, com a distribuição eletrônica de 1s1, e o flúor, que tem número atômico 9, com a distribuição eletrônica de 1s2, 2s2 e 2p5. Para o flúor, temos o orbital P, que seria o Pz, com apenas um elétron, tendo aí um orbital semi-preenchido. E para o hidrogênio também a gente vai ter um orbital semi-preenchido, que vai ser o S. Quando a gente faz essa representação dos orbitais, vem do orbital atômico, tanto do hidrogênio quanto do flúor, vamos ter a formação dessa ligação. E daí teremos uma representação somente dos orbitais que participam dessa ligação. E aí essa ligação vai acontecer entre o orbital S de hidrogênio e o orbital P do flúor, mais especificamente como é o último orbital, então vai ser o orbital Pz. E daí vai ter a formação do orbital molecular, que vai ser a ligação do tipo sigma sp. Quando representamos essa fórmula eletrônica do HF, que é do fluoreto de hidrogênio, vamos ter essa seguinte fórmula eletrônica. O par eletrônico compartilhado ele é constituído pelos elétrons desemparelhados dos átomos de hidrogênio e flúor. Assim, a fórmula estrutural do HF indica o tipo de ligação que pode ser representada pela ligação sigma do tipo sp. Vamos ver outro exemplo de formação de ligações sigma do tipo sp, que é para a molécula de H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. A camada de valência do enxofre é 3s2, 3p4. Como a gente tem no orbital P apenas 4 elétrons e cabe 6, então temos aí 2 elétrons desemparelhados, ou seja, que precisam de 2 ligações para ficar estabilizado, ou seja, cumprir a regra do octeto. E para o hidrogênio, a gente tem a distribuição eletrônica que a gente já conhece, que é o 1s1. Daí, para o enxofre, são mostrados apenas os orbitais P que participam da ligação sigma. Os 2 orbitais S, um de cada átomo de hidrogênio, se interpenetram como os orbitais Py e Pz incompletos do enxofre, produzindo uma molécula que é o H2S com 2 ligações, do tipo sigma sp. E novamente relembrando o porquê que a ligação é do tipo sigma sp, porque a gente teve aí a ligação da camada de valência do enxofre, que era do tipo P, que tinha os elétrons desemparelhados no orbital, e do tipo S com o elétron desemparelhado do hidrogênio. Então, podemos deduzir o que acontece com a ligação sigma do tipo pp. Essa ligação ela ocorre entre átomos que apresentam pelo menos um orbital P incompleto. E daí vamos ver, como exemplo, a molécula do gás flúor, que é o F2. A distribuição eletrônica dos átomos se dá da forma que a gente viu anteriormente para o flúor, que tem número atômico 9
e a sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p5, tendo um orbital p incompleto, que seria o pz, com apenas um elétron. Para facilitar a visualização da ligação que irá ocorrer entre os orbitais incompletos de ambos os átomos de flúor, a gente vai representar somente os orbitais que participam da ligação pz, para ficar mais fácil, vendo o orbital atômico de ambos flúors. E daí teremos a formação da ligação, né? Um elétron desemparelhado de um átomo com um elétron desemparelhado do outro, fazendo com que haja a formação do orbital molecular. E daí esse orbital molecular terá uma ligação sigma do tipo pp. Assim, a representação da fórmula eletrônica da molécula de F2, que é do gás flúor, é essa daí que vocês estão vendo. O par eletrônico compartilhado, ele é constituído pelos elétrons desemparelhados dos átomos de flúor, e a fórmula estrutural do F2, indicando o tipo de ligação, pode ser representada dessa seguinte forma, indicando aí, né, a ligação sigma do tipo pp. E aí, nessa tabelinha agora que vocês estão vendo, dá para a gente perceber que, conhecendo a família na tabela periódica, a qual pertence um determinado elemento, conhecendo a sua camada de valência, a gente pode prever a quantidade e o tipo de ligação covalente. Então, aí nessa tabelinha a gente vê, né, o elemento hidrogênio, que não pertence a uma família ou a um grupo da tabela periódica, visto que ele possui propriedades diferentes e, com isso, ele não se enquadra a nenhuma família. Ele se encaixa na família 1A por ter um elétron na última camada de valência. E daí temos a família 7A, que é dos halogênios, a família 6A, que é dos calcogênios, e a família 5A, que é do nitrogênio. E observando a camada de valência, vemos que o hidrogênio ele possui apenas um elétron na última camada e, com isso, ele faz apenas uma ligação. Para a família 7A, eles possuem 7 elétrons na última camada de valência, onde 2 vêm do orbital s e 5 vem do orbital p. Então, para adquirir a estabilidade, ou seja, cumprir a regrinha do octeto, ele precisa apenas de um elétron. Então, ele só faz apenas uma ligação. A família 6A possui 6 elétrons na última camada de valência, onde 2 também vem do orbital s e 4 vem do orbital p. Então, para cumprir a regra do octeto, de 6 para 8 elétrons, faltam apenas 2, então eles fazem um total de 2 ligações. E o mesmo ocorre para a família 5A. Eles possuem 5 elétrons na última camada de valência, de 5 para 8 faltam 3, então eles fazem 3 ligações. E nesse quadro agora que vocês estão vendo, eles nos mostram exemplos dos tipos de ligações existentes entre as moléculas formadas por esses elementos. Então, temos aqui, né, o que a gente já viu, que é o hidrogênio junto com outro hidrogênio, formando o gás hidrogênio, tem um tipo de ligação sigma do tipo SS. Quando a gente junta o hidrogênio com o cloro, a gente vai ter um tipo de ligação do tipo sigma SP. Quando a gente tem um elemento que é o oxigênio se juntando com o flúor, o tipo de ligação que vai ser sigma do tipo PP. Tendo visto e aprendido um pouquinho sobre as ligações sigma, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações pi. Nas moléculas que apresentam duplas ou triplas ligações entre dois átomos, além da ligação sigma, há outro tipo de ligação que é proveniente dessa interpenetração de orbitais p incompletos contidos em eixos paralelos. E essa ligação é denominada ligação pi. O exemplo mais simples para que a gente possa entender essa nova ligação é a molécula do gás oxigênio. O oxigênio ele pertence à família 6A da tabela periódica e ele possui 6 elétrons na sua última camada de valência, ou seja, na distribuição eletrônica, vamos ter um NS2 e NP4, onde temos 2 elétrons desemparelhados que estão no orbital PY e PZ. Quando esses orbitais se aproximam para efetuar as ligações, a primeira interpenetração ocorre entre os orbitais contidos no mesmo eixo, originando a ligação sigma. Então, veremos que ocorrerá interpenetração lateralmente de orbitais contidos em eixos paralelos, originando a ligação π, de acordo com essa figurinha aí que vocês estão vendo, que eu acho que dá para entender melhor. A superposição de orbitais ao longo de um mesmo eixo, ela é mais intensa, ou seja, a ligação sigma, o que dá origem a uma ligação mais forte e, portanto, a ruptura da ligação sigma exige uma maior energia.
Como a ligação π ela é formada por orbitais contidos em eixos paralelos, a interpenetração ela é menos intensa, o que acarreta numa ligação mais fraca. E aí, nesse esqueminha que vocês estão vendo, a gente está vendo a diferença entre a formação da ligação sigma, que são dois orbitais p no mesmo eixo, por exemplo, né, para formar a ligação sigma do tipo pp, e a formação da ligação π, uma ligação π do tipo pp. Assim, a molécula do O2, né, que é do oxigênio, ela pode ser representada das seguintes maneiras: através da fórmula eletrônica e através da fórmula estrutural, que nos mostra que tem aí uma ligação sigma do tipo pp e uma ligação π do tipo pp. E outro exemplo da ocorrência da ligação π é na molécula do gás nitrogênio, que é o N2. O nitrogênio faz parte da família 5A na tabela periódica, ou seja, ele tem 5 elétrons na sua última camada de valência, e sua distribuição eletrônica termina na última camada de valência em Ns2, Np3, no qual temos aí o orbital p apenas com 3 elétrons, ou seja, temos mais 3 elétrons propensos a fazer ligação no orbital px, py e pz. E daí ocorrerá a ligação sigma e 2 ligações π, por causa das 3 ligações, né? Então, aí teremos uma fórmula eletrônica também para o gás nitrogênio e uma fórmula estrutural, nos mostrando que tem uma ligação sigma do tipo pp e 2 ligações π do tipo pp. Então, para resumir, temos esse quadrinho aí que nos mostra os átomos através de letras, que seria o A e o B, e aí, quando tem o A e apenas um tracinho se juntando a B, temos uma ligação simples, e essa ligação simples é uma ligação sigma. Quando temos um A e 2 tracinhos, indicando a ligação dupla, se ligando ao B, temos uma ligação sigma e uma ligação π. E quando temos a ligação tripla, que são esses tracinhos que ligam o átomo A e B, temos uma ligação sigma e 2 ligações π. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!